Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu trago duas operações aqui de análise ao vivo realizada com duas de minhas alunas. Quem faz a compra da mentoria, além de ter acesso ao curso, tem a possibilidade de operar junto comigo. Para quê? Para fazer com que o aluno entenda a forma como eu analiso o gráfico, como eu enxergo as regiões e como eu realizo as minhas entradas baseadas no meu operacional e na forma como eu interpreto a movimentação do preço. O intuito das aulas ao vivo é fazer com que o aluno perceba essa análise frente ao gráfico e regiões e movimentações de preço, tire dúvidas caso houver e que a gente compartilhe conhecimento a fim de evoluir. Espero que o conteúdo desse vídeo agregue aí a sua jornada como trader e bora pro conteúdo! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Maravilha. Então, consegue ver aqui a tela da IQ? Sim, Maravilha. Então, vou começar aqui a fazer os traçamentos com esses pares aqui que já estão abertos, né? Aqui as velas de H1 estão bem distantes uma da outra, né? Em questão de finalização. Mas eu sempre gosto de traçar independente, né? Porque às vezes você tem aí uma região para um falso rompimento mais para frente. Então, vamos traçar aqui e analisar como que vai estar em M5, né? Ó, aqui eu tenho regiões distantes, né? Como eu disse, quando as velas de H1 finalizam assim, uma distante da outra, sinaliza pra gente que o gráfico ele não tá de forma lateral lá em M5, né? Vou colocar um sino aqui e vou fechar o par. tem um par GBP, é esse daí. Esse aqui, já vou fazer o traçamento dele aqui. Vamos analisar aqui como que tá em M15. Bastante retração na parte superior, região de falso rompimento aqui, confluência com a média móvel de 20, né? E temos uma média móvel aqui na região de resistência. Analisando em M5, ó, existe a possibilidade da gente entrar aqui. Na verdade, vai finalizar agora uma vela de M5, de M15, né? Então, descarta pra gente a entrada nessa região, porque não dá pra gente entrar para M15 nem para M5. O que a gente tem que levar em conta aqui? Aqui a gente tem duas forças na região. Tem essa força aqui vendedora, né, empurrando o preço do ativo para baixo. Olha só a quantidade de pavios
Indo buscar a região aqui, nos seus minutos finais, né? Candle em reversão, então por enquanto não há nada a se fazer. Aqui possivelmente pode acontecer um falso rompimento, né? A gente tem 3 candles de M15 de H1, desculpa, na verdade 2 que retraíram dessa região e houve aqui o rompimento, porém o rompimento foi com pouco corpo, né? Então pode ser que esse preço ele retorne aqui para dentro da região, tá demonstrando isso, né? Porém, para a gente entrar aqui acreditando no falso rompimento, o preço de fato tem que retornar aqui para dentro, porque aparentemente, né, ele pode fazer o pullback dessa região. Temos aí as médias móveis apontando para cima. Entrar aqui para o pullback, analisando o cenário em M5, se torna um pouco arriscado, porque o rompimento aqui foi muito brusco. Então, a gente pode ter uma vela aqui como resposta em relação a esse rompimento. Então, vamos colocar um sino aqui e aguardar a movimentação desse preço, né? A gente já tem uma vela de reversão aí, uma vela que nasceu compradora, reverteu seu movimento e agora está com força de baixa. Anterior a ela, temos um doji vendedor, né? Então, é aguardar a movimentação desse preço. Como eu disse, as médias móveis ambas estão apontando para cima, então o mais ideal aqui é a gente aguardar de fato esse preço ganhar uma força de baixa. Entrar aqui nessa região acreditando no retorno desse preço se torna arriscado devido às médias móveis estarem apontando para cima e o preço ter na região. Dessas regiões. Quadrante, desde que ela finalize como uma GBP JPY não respeitou aqui a região lá em M15 que houve o retorno do preço e também aqui houve uma reversão. Por quê? Porque o preço ele já deu indícios aí com muita força de baixa, com médias móveis apontando para baixo e candles que deixaram pavios na parte superior. Então, não é porque houve uma região de falso rompimento
necessariamente vai respeitar essa região. A gente tem que sempre analisar a movimentação do preço em M5 para ver se, né, para a gente poder entrar na região. Ó, tá demonstrando retração. O que que pode, tá? Essa região aqui que foi rompida, esse candle ele pode finalizar de fato fazendo pullback. Porém, é arriscado a gente entrar aqui para o pullback porque o preço ele já demonstrou força de baixa. Então ele pode retornar aqui para dentro da região. Agora, já que essa vela retraiu, a gente aguarda então o M15 finalizar. A gente quer que M15 finalize aqui abaixo da região para a gente entrar. Por causa desse pavio, médios móveis apontando para falso rompimento no Gold e também no GBP CAD, tá? Paciência para aguardar o preço se movimentar. O preço já deu indícios aí de força vendedora, então pode ser que não volte nesse candle, mas volte no candle anterior de M15. Bom, aqui no Euro JPY, deixa eu ver se eu realizei o traçamento correto mesmo aqui das regiões. Sim, aqui no Euro JPY a gente tem um preço, né? A gente tem, na verdade, regiões intermediárias, ó, vindo buscar a região aqui fora do tempo de segurança, né? Então, a gente aguarda M15. Aqui no Euro JPY, a gente tem regiões intermediárias entre as regiões de resistência e entre as regiões de suporte. E respeitou as regiões, olha só, aqui rompeu, aqui. Então, o mais seguro aqui é a gente operar as regiões mais distantes. Porém, o gráfico ele já deu indícios aí de queda, né? Rompimento da região, respeitou aqui o pullback, tocou novamente em confluência com as médias móveis e
voltar aqui para dentro, não teve força, a gente pode deixar de segurança, a gente entra para M15. O SD Card. Apesar que não tá com muita retração, não. É, exatamente. Aí o preço ele tá distante, né, dos candles, as velas de H1. Vamos ver se tem alguma região interessante em M15. Opa, eu marquei foi Euro CHF. Esse preço tá aqui em M15. Aqui a gente tem um topo abaixo de outro topo e temos também uma micro de alta, né? Porque a gente tem fundo acima de fundo. Aqui seria interessante a gente operar a região aqui de suporte, né? Em confluência com as médias móveis, porque esse preço já demonstrou aí uma força de alta, né? Vou colocar o sino aqui nas regiões e vou fechar o par para que eu consiga olhar os outros pares também. GBP, JPY, muita força de baixa nas regiões, né? Deixa eu ver aqui em H1, se de fato ficou traçado todas as velas, sim. Então agora, eu não tenho mais regiões aqui para baixo, tá vendo? Aqui são regiões de horários. Então, rompimento aí da região, fluxo de velas, só importaria para mim de fato operar a região de resistência ou se esse preço retornasse aqui para dentro. Então, vou colocar um sino aí e vou fechar o par. GBP CAD, respeitando aqui novamente a região de resistência, né? Agora esse preço vai retornar aqui para dentro, tudo indica isso. Então a gente vai poder entrar aqui acreditando no falso rompimento. Seria interessante se esse preço ganhasse força de baixa e finalizasse aqui com um corpo aqui para dentro da região. Ele finalizando com corpo, a gente pode optar por essas regiões aqui. Então, aqui no GBP CAD, no Gold, a gente tem regiões para falso rompimento.
Euro CHS, vou colocar um sino aqui, fechar o par. Então, aqui no Gold, se tocar para M5, a gente entra para M5. Se tocar fora do tempo, a gente cogita a possibilidade para M15, desde que a vela não vá buscar a região em reversão, né? Agora eu vou olhar os pares aqui, os outros pares. O SDJPY, bastante força de baixa na região. Vou traçar essas duas velas aqui de H1 e vou colocar o sino aí, caso esse preço ele retorne aí para dentro, né? A gente tá vendo que os pares do JPY, eles estão com bastante força de baixa, né? Ó, aqui no GBP CAD, o preço finalizou abaixo da região. Porém, já nasceu em queda, né? Já nasceu em queda, mas não descartamos a região. O Gold, também o preço nasceu em queda. Vou colocar um sino aqui nessa região mais abaixo, porque a gente pode operar aqui a região de suporte, desde que esse preço venha demonstrando retração. Aqui no Euro JPY, né, é um gráfico que está demonstrando queda. Chegou bem próximo de tocar aqui a região de suporte, né? E tá retraindo. A gente tem aqui as médias móveis na região de resistência. Vamos ver como que tá aqui em M15. Em M15 a gente tem aqui a média móvel de 20 apontando para cima, né? Então pode ser que esse preço ele ganhe agora uma força de alta. Ó, o GBP CAD vindo buscar agora em reversão. O preço está indo buscar em reversão, então eu fico receosa de entrar aí na operação, né? Infelizmente está vindo buscar até dentro do tempo de segurança, né? Buscou essa primeira região aqui em confluência com a média móvel. Se a movimentação tivesse um pouquinho mais rápida, eu cogitaria entrar aqui na região, né? Mas como a movimentação não tá tão rápida assim, eu vou ficar de fora da operação. Continuar aí olhando os outros pares. NZD CAD, fluxo de velas, né? Compradoras. Vou traçar aqui essas duas regiões aqui de H1 e vou colocar o sino aqui nas regiões. GBP USD, fluxo de velas vendedoras, né? Rompimento da região, porém foi um rompimento que foi confirmado em M15, mas não demonstrou tanta força assim vendedora, né? Pouco corpo aqui da região rompida. Candle se aproximou aqui da região de suporte, já está demonstrando retração. Vou colocar um sino aqui nessa região e um sino mais abaixo. Caso o próximo candle nasça mais ou menos por aqui, estique para tocar aqui na região de suporte, é um ponto de entrada, desde que esse finalize com bastante retração.
movimentação tá um pouquinho lenta, né, dos pares. Tá devagar? Oi? Tá devagar Tá hoje? devagar. Olha, aqui no CAD CHF, esse candle, até agora ele movimentou, mas ele tava travado aqui. Ó, o candle rompendo aqui a região nos seus minutos finais, né? Mas veio buscar aqui a região em reversão. Então, deu indícios de possível rompimento. Eu O sempre GBP gosto de... CAD. Ó o Gold. Não pode cogitar entrar aqui para M15. Vamos ver se ele busca a região aqui mais acima. Tá na segunda vela do quadrante. Ó. Nossa. Ainda peguei delay. Você entrou na operação? Não consegui. Ó, buscou na segunda vela do quadrante, né? A segunda vela esticou para buscar aqui. O que que a gente tem? A gente tem um falso rompimento nessa região. O preço ele rompeu essa região aqui de resistência. Foi um rompimento que já demonstrou força vendedora. O candle deixou pavio na parte superior e em seguida a gente teve uma vela aí vendedora que houve aí a reversão, que também é um falso rompimento, né? Bastante corpo aqui para dentro da região. Buscou na segunda vela do quadrante. Optei por entrar para M15 devido à movimentação e finalização desse candle anterior. Então, tocou dentro do tempo de segurança para M5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tocou na segunda vela do quadrante, na segunda vela de M1, dentro da vela de M5. Poderia ter entrado para M5 também, mas devido à movimentação desse candle, eu optei por M15, né? Agora é aguardar. GBP CHF era um par que eu já fiz o traçamento, né? Então aqui o sino já está na região de suporte. CAD CHF, aqui é uma possível região para falso rompimento, né? O preço ele rompeu a região, não respeitou o pullback e retornou aqui para dentro. A gente tem as médias móveis aqui como confluência. Estamos na segunda vela do quadrante. Então, para entrar aqui, seria interessante se esse preço esticasse para tocar aqui, ou poderia cogitar a entrada na terceira vela do quadrante, se esse candle finalizasse com bastante retração na parte inferior e o próximo nascesse mais ou menos numa região por aqui e viesse tocar essa região aqui de suporte. Falta aí 6 minutos para finalizar uma vela de H1, né?
eu já disse outras vezes, eu não gosto de entrar na última vela para finalizar H1, né? É algo que eu sempre tento evitar, mas falando aqui do Gold, né? Entrei aqui devido à movimentação, né? E também o cenário que acabou se formando aqui. O GBP Audi é um gráfico que ele tem topos e fundos evidentes, né? Vai finalizar uma vela de H1 agora. Então, esse traçamento aqui desse candle, ele vai, né, modificar devido à finalização dessa vela. Quando a gente olha aqui em M5, a gente tem topos e fundos evidentes. Tínhamos aqui uma micro de alta, fundo acima de fundo, e foi rompida aqui com essa movimentação. Temos médias móveis apontando para baixo, então aqui seria mais interessante a gente operar a região de resistência. O preço ele foi novamente buscar aqui a região, você não conseguiu entrar? Não, eu Não. perdi de novo. O K de CHF. É, aqui é uma possível região de entrada, né? A gente tem o que? Candle anterior, que deixou pavio. A vela tá numa distância boa. Então, se ela tocar aqui dentro do tempo de segurança, poderia entrar nas regiões, mas o preço acaba não buscando dentro do tempo de segurança. Ó, tá travado, tá vendo? Agora que ele se movimentou, então anulando aqui a possibilidade de entrada devido aí ao tempo de segurança que passou, né? Bom, aqui no Gold respeitou para M5, né? Tive um delay aqui, era para ter entrado nessa região. Vamos ver como esse cenário tá em M15. Bom, o candle de M15 está esticado aí na região. Agora é aguardar, falta aí 2 minutos para finalizar. A movimentação não tá rápida, né? Tá uma movimentação mais lenta, pelo menos está demonstrando retração, o que é interessante pra gente. Ó, agora vai finalizar uma vela de H1. Então, o que a gente tem que fazer? Refazer os traçamentos aí das regiões. Vou fazer um vídeo aqui lá pro canal.
dia, bom dia, bom dia. Entrada aqui para falso rompimento em M15. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um rompimento da região, né? Rompeu essas duas regiões, porém o candle já demonstrou força vendedora, deixando um pavio aqui na parte superior. Em seguida, tivemos uma vela de força vendedora retornando aqui para dentro. O candle nasceu numa distância boa, veio tocar essa região aqui, aguardei o toque na região mais distante, acabei pegando um pouco de delay, mas retraiu lindamente aí da região de entrada. Confluência aqui com a média móvel. Por que eu entrei para M15? Devido à movimentação desse candle aqui. Esse segundo candle, ele tocou aqui na região dentro do tempo de segurança. Mas devido a essa movimentação, eu já optei por entrar para M15, acreditando no falso rompimento dessa região. Bom dia, bom dia. Tá me ouvindo? Oi. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Oi, beleza. Tá me ouvindo? Sim, aham. Sim, maravilha. Você tá vendo aí a tela da IQ? Sim. Maravilha. Então eu vou começar aqui com os pares que já estão em aberto e vou começar a fazer o traçamento, tá? Vou começar aqui pelo Gold, que ele tá interessante, bastante intercalação de cores, retração também. Então vou marcar aqui as 3 últimas velas mais próximas do preço e seguir marcando aí os outros pares e falando das possíveis regiões de entrada. Ó, aqui o preço ele estava se movimentando de forma lateral, né? Houve um rompimento aqui da região. Tudo indica que pode acontecer aqui um falso rompimento, né? Vamos analisar como que tá esse preço em M15. Ó, em M15 o candle está fazendo o falso rompimento dessa reversão. E aqui na região de suporte também é uma região interessante para a gente operar, bastante retração e médias móveis aqui exatamente na região. O SDJPY, fazer o traçamento aqui. Tá finalizando uma vela de H1, né? Falta aí 2 minutos para finalizar. Então, já vou traçar essa vela aqui que está em andamento para finalizar. Porém, ela já deixou um pavio evidente aqui na parte inferior. Acredito que não vai passar dessa região em 2 minutos, não. Então, marcando as velas mais próximas do preço. Ó, o Gold ele está retraindo, seria interessante esse preço ganhar uma força de baixa. Então, por enquanto, não dá para a gente entrar nessa região de resistência até esse preço de fato ganhar uma força de baixa para a gente pensar em uma venda aqui na região. Mas temos aqui a região de suporte, né, com bastante retração e médias móveis. Então, vou seguir aí com os traçamentos. O SDJPY é um gráfico que eu tenho aqui fundo acima de fundo, porém, agora o gráfico ele deu uma lateralizada aqui, né? Rompeu essa região, retornou aqui para dentro. Deixa eu ver aqui como que tá em M15. Em M15 tá fazendo falso rompimento dessa região. Vou deixar um sino aqui e um sino aqui. Euro NZD, gráfico em tendência de baixa, né? Médias móveis apontando para baixo. Aqui é um gráfico que ele não me chama tanto a atenção, porém eu sempre dou uma olhada em H. E nesse tipo de gráfico, o que importa para mim? Importa
M15 era um gráfico que estava se movimentando de forma lateral. Houve o rompimento aqui da região com esse candle de força vendedora, né? Nasceu o comprador, reverteu seu movimento e finalizou aqui como um candle de reversão, né? Porém, o preço ele finalizou aqui nessa região com esse pavio aqui evidente e agora aparentemente pode ser que haja aqui uma reversão. Então, o que que importa para a gente? Seria interessante se esse preço ele retornasse aqui para dentro dessa região para a gente entrar aqui acreditando. No CAD-CHE, tá uma região bem regiões assim tende a ser forte no gráfico. Então aqui ela era uma resistência, o preço ele rompeu em torno desse preço confirmado em M15 e médias móveis aqui. Então a gente pode colocar aqui um sino nessa região aqui de suporte. Posso também traçar esse pavio aqui de M15, tá? Vou mudar a cor para eu saber que é uma região de M15. Por quê? Porque se o preço ele nascer muito próximo dessa região, eu posso priorizar essa região. Uma vela compradora anterior à nossa entrada, zona de pullback, médias móveis apontando para cima. Então, caso essa vela venha buscar essa região aqui na segunda do quadrante, a gente entra aqui acreditando na retração do candle de M15, tá? Ó, tá indo buscar a região. Então, back dessa região, tá? Eu tenho aqui uma região de resistência,
O preço ele rompeu essa região, se movimentou aqui, tem uma vela compradora anterior à minha e médias móveis aqui na região apontando para cima. Então buscou aí na segunda vela de M5 dentro da vela de M15, então agora é aguardar a movimentação desse preço, né? Vou continuar os traçamentos aí dos pares e falta aí 8 minutos para finalizar a operação, né? Então ó, aqui eu posso traçar esse pavio aqui de M15 e mudar a cor para eu saber que é uma região de M15, tá? Em M15 a gente tem bastante retração na parte inferior. Por M15 estar assim de forma lateral, sinaliza pra gente que em M5 o preço possivelmente também está dessa forma, né? Se movimentando aqui de forma lateral. O preço busca aqui a região de resistência e retrai, busca a região de suporte e retrai, tá? Reversão aqui na região, médias móveis entre os preços, né? Então sinaliza que o preço está se movimentando de forma lateral. Vou colocar um sino. Opa, coloquei em 2 horas. O preço ele rompeu a região, retornou aqui para dentro, retorno, né, confirmado em M15, porque essa é a terceira vela do quadrante. Quando ele veio buscar aqui, ele acabou rompendo a região. Mas vale salientar que nesse caso aqui, a gente tem 3 indícios aí de possíveis rompimentos, que é topo abaixo de topo, o candle veio buscar em reversão e médias móveis apontando para baixo, tá? Então, quando a gente analisa esse tipo de gráfico, a gente tem que ficar atento com isso. O que está acontecendo aqui? Menos retração e mais reversão. Como o nosso operacional é retração de M5, nesse tipo de gráfico eu prefiro ficar de fora, porque não está acontecendo retração, tá? Quando a gente olha esse cenário aqui, a gente consegue ver candles fechando com o corpo cheio. Euroáudio, a gente consegue ver aqui uma tendência clara de baixa, né? Médias móveis apontando para baixo. Isso mesmo. Mas sempre dou uma olhada em H1 para ver se não tem nenhuma região onde pode acontecer um possível retorno do preço para falso rompimento.
Aqui vou colocar um sino aqui e vou fechar o par. Bom, aqui no SD quadrante, porém aqui entrar devido à movimentação aqui da vela anterior, né? Então por isso que eu optei aqui por entrar acreditando na retração do candle de M15, né? Então agora é aguardar aí, né? Certo. Ô, Marcelo, tu tem aberto o euro JPY? Ô, Marcelo, Vou tu abrir aqui. tem aberto o euro JPY? Ele tá com bastante pavio ali também. Ah, ele tá com bastante pavio ali também. Tá mesmo? Parabéns por... Ó, aqui no CAD CHF tudo indica que o preço vai retornar. M15 também. O par tá interessante para M15, né? E para M5 também. Por quê? Porque os candles em tempos maiores estão aí lado a lado. Ó, a gente tem essa região aqui de suporte interessante, né? Porém, temos aí médias móveis apontando para baixo, mais candles que deixaram bastante retração na parte inferior. O SD é a última velinha que vai salvar ou romper a região aí, né? Deixa eu ver aqui em M5 como que tá. Candle tá demonstrando retração, né? Buscou uma região desses pavios aqui. Mas eu acredito que talvez respeite a região. Vamos aguardar aí. Falta 1 minuto, né? Para finalizar. Sim. Vou fazer um vídeo aqui lá pro Instagram, tá? Certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Operando hoje com a aluna aqui. Entrada para o back para M15. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma região de resistência. O preço ele rompeu essa região. Não veio buscar o pullback dessa região aqui. Eu tinha aqui vela anterior à minha como compradora, médias móveis exatamente na região. O preço ele deu uma esticada, né, para buscar essas regiões aqui desse pavio. Isso acontece muito no candle de M15, né? O candle ele nasce distante, estica para tocar nas regiões, mas retraiu aí lindamente da nossa região aí de entrada. Então, é isso. Bom, Maria, então você entendeu a operação aí, né? Ficou alguma dúvida? Não, tá certo. É isso mesmo. Maravilha. Então, a entrada aqui foi certo. acreditando É isso no mesmo. pullback dessa região, tá? Eu quero levar em conta, trazer um detalhe importante para você, que eu entrei aqui por causa das médias móveis que estavam apontando para cima, tá? Se as médias, exemplo, estivesse mais ou menos por aqui, onde eu tô passando o mouse, eu não entraria na região. Retornar aqui para dentro. Então, eu aguardaria o retorno desse preço, que existe a possibilidade, tá? Para ele retornar aqui para dentro, para então eu entrar aqui acreditando no falso rompimento. Então, o que você vai levar em conta aí para entrar em um pullback de uma região? As médias móveis. Sempre operar a favor das médias, tá bom? E dando uma olhada aqui nos outros pares, né? Os outros pares que já estão abertos. Bom, eu cortei o final do vídeo onde eu falo das outras regiões, né? E encerro aqui agora esse vídeo de conteúdos de operações ao vivo
E agradeço o pessoal do YouTube, gratidão por estar aqui e até a próxima!